economia. Então, vamos olhar como isso tudo impacta lá na frota. Tá? Olhando primeiro a questão da economia, essas informações, esses dados, né, esses indicadores, eles são usados pela estratégia, né, pela direção da empresa de vocês, e vai dar impacto lá dentro da frota de vocês, de certa forma. Tá? Então, taxa de juros, inflação, câmbio, PIB, isso, as notícias econômicas que vocês ouvem no dia a dia, isso tudo, se vocês usarem a seu favor, vocês podem tomar algumas atitudes e se antecipar lá na frota. Tá? Como que a taxa de juros impacta, por exemplo, a frota de vocês? A gente está num cenário aqui de crescimento de taxas de juros, né? Ela agora está estável, tem 3 reuniões do Copom que não aumenta as taxas de juros, mas uma taxa de juros alta vai impactar no financiamento do carro, vai impactar no leasing, vai impactar no valor de uma locação, ou vai impactar no custo de captação do dinheiro da empresa de vocês para comprar essa frota, e isso vai impactar lá na frota. Tá? Eu não vou entrar aqui muito no detalhe de cada indicador que eu vou mostrar agora, porque esses são os iniciais, porque senão a gente vai ficar falando de economia e não é objetivo. A própria inflação, né? Se vocês estão trocando carros, quem está trocando carro picado aí, todo mês tem carro para comprar ou para trocar renovar contrato de locação, vocês devem estar percebendo que os preços estão aumentando. Né? Então, usando essa questão da inflação, do cenário de inflação, vocês podem tentar se antecipar, tentar reunir, tentar contratar todos os carros de uma vez, trocar antes, né, para evitar esse custo que vai entrando aí no orçamento de vocês. Tá? Depois, o câmbio. O câmbio ele pressiona a inflação, que pressiona a taxa de juros. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, se vocês tiverem carros importados na frota, quem tem carro importado e está renovando frota deve estar sentindo já que subiu bastante, o preço dos carros importados já subiu, o impacto do dólar já começou a chegar nas novas importações. E, além de tudo isso, o PIB. Né? Então, se a gente está num cenário aí de economia estagnada, em economia, né, com um cenário de desaceleração da economia, o PIB, ou a previsão do PIB para o ano, ele vai impactar na frota. Se vocês tiverem... alguns aqui devem estar vivendo isso em suas empresas, de cenário de demissões. Vai reduzir frota. Já deve ter gente aqui que está reduzindo frota na empresa. Tá? Então, esses indicadores são importantes para vocês avaliarem e tomarem algumas ações. Tá? Pode ser que vocês não consigam tomar ações, mas vocês podem levar isso para cima e não esperar acontecer. Vocês podem subir essas informações lá para os executivos da empresa, por exemplo. Indo para o cenário político, né? A gente não quer aqui falar de política, mas política monetária, política fiscal e ambiente político, né? Política monetária e política fiscal estão totalmente ligados com o que a gente falou agora há pouco. Né? A política monetária ela é simplesmente como o governo, no caso o Banco Central, atua com as taxas de juros, aqui trabalha nas taxas de juros para impactar lá na inflação. A inflação está alta, aumenta essa taxa de juros, desacelera a economia, o efeito final é desacelerar a inflação. Esse é o objetivo. Tá? O governo não aumenta a taxa de juros à toa, ele atua isso de uma forma a tentar controlar a inflação. Na política fiscal, o governo trabalha em cima dos impostos. Né? Então, aumentos de impostos, né? O governo pode estar numa situação que é a atual, de dificuldade, né? Uma política fiscal restritiva. Então, o governo tem que aumentar impostos e diminuir gastos. Legal, para equilibrar a economia, né? Equilibrar o seu orçamento. Como todo mundo aqui tem um orçamento doméstico, cai a renda em casa, você tem que ir lá cortar gasto. É a mesma coisa. O governo vem faz isso, diminui o consumo, né? E aí diminui a demanda agregada, cai a produção e emprego, está lá no PIB que a gente viu, redução de frota. Então, quem está atento a tudo isso está enxergando os sinais do que vai acontecer. Tá? Mais para frente eu vou dizer como vocês podem agir. E o ambiente político, que é uma coisa um pouco mais passional, né? Quer dizer, se estiver num ambiente político conturbado, as empresas tendem a adiar investimentos, tendem a adiar decisões. Tá? E aí também, se vocês tiverem frota para renovar, pode acontecer de, por que a gente não renova essa frota, não vem a decisão, não vem... A empresa está esperando uma definição aqui. Tá?
Vamos para frente. O setor de atuação que a empresa de vocês atua, né? Cada um tem um segmento aqui. Você está num segmento que está em queda de investimentos, você está num segmento de petróleo, por exemplo, que está numa crise brava aí, está num segmento siderúrgico, que tem a previsão de queda de 50% de investimento nos próximos anos. Então, dependendo do setor de atuação que vocês trabalham, da empresa, que a sua empresa está inserida, também vai dar impacto no final, lá na frota de vocês. Tá? Tudo isso vai trazer oportunidades. A gente está falando aqui de, poxa, crise, cenário ruim. Tudo isso vai trazer oportunidades que a gente vai ver lá na frente. E o cenário interno, né? Dentro da sua empresa. Né? A sua empresa é uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional, e aí ela tem disponibilidade de caixa, facilidade de captação de recursos, tem taxa de juros, né? Custo de captação mais baixo. Então, tudo isso também vai impactar lá na decisão de investimento e vai impactar lá na frota. Tá? Ela tem um benefício fiscal, ela é uma empresa que publica balanço, é o regime de lucro real, e com isso ela utiliza, por exemplo, a locação como uma despesa operacional para reduzir o imposto de renda, que é o benefício fiscal. Tá? A frota da empresa é uma frota executiva, uma frota operacional. O drive que vocês têm aí é em cima de redução de custo na frota operacional ou é em cima do benefício da frota executiva? Né? Sua empresa tem uma política de frota bem desenhada, né? Se a política de frota bem desenhada, ter uma política de frota é uma coisa, ter uma política de frota bem desenhada é bem diferente. Essa semana a gente teve uma discussão aí sobre um caso de um cliente que estava lá na política da frota dele, que o acidente, se não for culpa do condutor, ele não paga a franquia. Tá, mas quem que estabelece de que foi a culpa do condutor ou não? Porque o condutor tem uma versão e o outro condutor tem a versão dele. E de quem foi a culpa? Isso aí dá um problema jurídico. Não sei se tu disse que vai falar alguma coisa sobre isso, mas não tem como você colocar na política e, logo após o acidente, definir se ele foi culpado ou não. É a versão dele. Então, como vocês escrevem a política da frota, cada detalhe na política da frota é importante. Tá? E a questão do meio ambiente. Então, a maioria das empresas aí, hoje em dia está engajada com a questão do meio ambiente, da política de sustentabilidade e tal, só que vai lá para a frota. A frota está preocupada com o meio ambiente, vocês estão contratando os carros mais adequados, que emitem menos CO2, né, ou que consomem menos combustível e, com isso, emitem menos CO2. Existe uma preocupação com os seus condutores em relação à forma como eles conduzem os carros, né, e aí... com isso, dependendo de como ele conduz o carro, ele consome mais combustível e emite mais CO2. Então, o meio ambiente ele é muito importante, né? E a frota tem que estar alinhada com o objetivo da empresa em relação a esse ponto. E as oportunidades que vocês têm, né? Que vocês podem trabalhar dentro da frota para melhorar a frota como um todo. Tá? Então, a crise traz oportunidades. Né? Tem alguns indicadores aqui que eu trouxe para mostrar para vocês podem trabalhar, e aí, em cima deles, vocês melhorarem a gestão da frota de vocês. Ou, por exemplo, muitos já sabem disso aqui, né? A maioria aqui já vem no Pará, já assiste essas palestras e tudo. Então, gestão de multas, gestão de combustível, gestão de sinistros, TCO, que é o custo total da frota, neutralização do CO2, que a gente falou agora, e política da frota. Como vocês podem atuar em cada item desse aqui, transformar dados em informação, como falou o Arthur aqui, e aí com essa informação, transformar essa informação em decisão, em soluções e em decisão para que as coisas aconteçam e melhorem. Tá? Então, por exemplo, gestão de multas, esses caras, né, seus condutores estão tomando multa que dia da semana, em que horários? Quais são as principais multas que eles estão tomando? Vocês tendo essas informações, né, tendo esses dados, vocês trabalham esses dados e, em cima disso, vocês conseguem conduzir uma solução. E aí levar para a direção, levar para... Vamos fazer um treinamento, vamos fazer uma orientação, enfim. Ainda em relação às multas, poxa, essas multas vão virar pontos na carteira, né? Olha lá, aqui a gente trocou as placas dos carros, mas 32 multas que representam 107 pontos na carteira. Puxa vida. Talvez esses pontos não tenham ido para lá ainda, né? Esse é um dado retirado em função das multas que essa placa tomou, vai virar ponto lá na CNH dele. Essa galera aqui toda
estaria com a CNH suspensa. Tá? Então, como vocês atuam em relação a essa informação? Ah, mas é uma frota executiva. Ah, mas é o melhor vendedor. Tá, o melhor vendedor bate o carro e morre. Vocês vão perder o seu melhor vendedor. Tá? Então, como vocês trabalham essa informação e como vocês levam isso para cima, o argumento que vocês utilizam para melhorar isso aqui dentro da empresa. Tá? Ainda na gestão de multas. Poxa vida, minha empresa está tomando muita multa. Mas como é que você sabe se é muito ou pouco? Você tem um indicador, você tem um benchmark aqui para saber se está dentro ou não? Nesse caso aqui, da frota de todos os carros, todos os 22 mil carros da LD, é essa linha vermelha aqui. Esse cliente está com esse indicador. Em alguns meses ele ficou abaixo do que a média, em outros ele ficou acima. Ele tem que trabalhar aqui. Opa, acendeu a luz vermelha aqui, vamos trabalhar nesses caras. Vai aumentar o custo de multas, vai aumentar a pontuação na CNH e o risco de um acidente grave. Tá? Então, trabalhar essa informação também. Abastecimentos. Então, gestão de combustível. Tá? Esses caras abastecem em que dia da semana? Aqui, ó, a maioria abastecendo sexta-feira. Tá. É preocupante? Depende. Se estivesse abastecendo sexta-feira e na segunda-feira, aí eu diria muito preocupante. Que ele está abastecendo sexta-feira, está viajando, né, e está abastecendo de novo na segunda. Vocês olham para isso? Que dia da semana estão sendo feitos os abastecimentos? A empresa de vocês permite que a pessoa utilize o carro para fins pessoais? Se permite que utilize o combustível da empresa? Tá? Porque, de repente, o carro ele também é um benefício, ele pode usar. Mas e o combustível? E vocês vão ver que o combustível ele é a maior fonte aqui de oportunidade de redução de custo na empresa. Tá? Olha aqui, você pega os caras e olha o consumo. Então, tem uma variação de 4 até 10 km por litro. O que está rodando 4, será que ele está rodando 4 porque a condução dele é ruim, ou ele anda só em congestionamento, ou ele está abastecendo outro carro que não é o da empresa? Né? Olhem para isso, vocês têm a oportunidade de reduzir bastante o custo aqui. Gestão de sinistros. Sinistro, o Arthur falou que é o primeiro indicador que vocês têm que olhar, porque questão de segurança, questão de qualidade de vida, enfim. Vocês não querem perder um colaborador num acidente aí, né? E de vez em quando acontece. Vocês olhando para o indicador de onde estão acontecendo, né? Quais são os principais sinistros, na dianteira, que é o principal acidente em função de velocidade, como é que está esse número em relação ao total? Tá? Aí, se vocês cruzarem a informação dos acidentes de dianteira com a velocidade de que os carros estão rodando usando a telemetria, ou com as multas de excesso de velocidade, né, que chegam e vocês fazem a gestão das multas, vocês conseguem identificar, são os mesmos caras? Vamos trabalhar isso. De repente, se salva uma vida aqui trabalhando em cima disso. Os vidros, o pessoal roda muito na estrada, aí de vez em quando quebra vidro, é normal. Tá. Vocês contratam, por exemplo, cobertura de vidros do seguro? Pode ser que nesse caso valha a pena, é só fazer uma conta. Quanto que custa a cobertura de vidros e quanto custaram esses vidros no ano. Tá? Simples de fazer. Ainda na gestão de sinistros, da mesma forma, está adequado ou não está? Qual é o benchmark? Essa linha é a linha dos 22 mil carros da LD. Esse cliente está, em alguns meses, ultrapassando a média da LD. Tem que trabalhar. Tá? Mais importante vocês terem um número é vocês saberem se esse número é relevante ou não, se ele está dentro de uma média adequada ou não. Tá? E, vindo para o TCO, que é o custo total da frota, né? Se você pegar lá, por exemplo, o custo do aluguel, é R$347 mil a frota toda de um cliente lá. Tá? Mas o custo total tem que somar o combustível, o sinistro que ele teve, as multas e outros custos que vocês podem incluir aqui, serviços reembolsáveis, dá lá o TCO. Vocês fazendo um bom trabalho aqui, né, em combustível, em sinistros, trabalhando bem a política da frota, orientação ao funcionário, eles conseguem derrubar esse TCO. Tá? Que nesse caso aqui saiu de 851 para 525, menos 38%. Muitas vezes uma empresa fica lá brigando com a locadora pelo valor da locação, e esquece que tem outras soluções no mercado, com locadoras, inclusive, a LD faz isso, de gestão integrada, e que te permite reduzir esse custo total, com a correta gestão do combustível, com a telemetria, com as informações de telemetria, vocês reduzem esse custo total.
Não fiquem olhando só para o valor do aluguel, tá? Ou só para outros indicadores. Vocês têm que reunir todos os indicadores. Olha aqui o gráfico como ficou. Saiu de lá, veio para cá. O aluguel continua igualzinho. Vocês conseguem derrubar um custo aqui. Tá? Neutralização do CO2. A empresa de vocês é preocupada com o meio ambiente? Quantos gramas de CO2 por mês cada carro da empresa de vocês emite? Né? O que fazer com isso? Tem solução no mercado? Tem. A LD, por exemplo, tem uma área de reflorestamento que ela planta árvores para neutralizar o CO2 dos clientes. Esse cliente emitiu aqui 160 gramas por carro, vezes 48 meses, vezes 89 veículos, 110 toneladas de CO2 nesse período no meio ambiente que esse cliente lançou. Como é que neutraliza isso? A gente tem lá uma área de reflorestamento. É a segunda área que tínhamos no Paraná, agora em Presidente Prudente, reflorestamento. 788 mudas plantadas para esse cliente para neutralizar 110 toneladas. Cálculos feitos por biólogos, tal, tem um laudo direitinho. Tá? E em relação à política da frota, como falei aqui, eu já falei um pouquinho, né? Ajustem a política da frota de vocês, façam um benchmark, procurem colegas, né, de outras empresas que têm uma boa política já bem definida. A própria LD tem um guia passo a passo para elaborar uma política de frotas. Vocês podem utilizar, mesmo que vocês já tenham política, para refinar a política de vocês. Trabalhem isso. Tá? Resumindo, nós vimos aqui um cenário como um todo e como isso impacta lá na frota de vocês, as oportunidades que vocês têm. Tá? Vocês podem trabalhar essas oportunidades ou esperar o tempo passar. Tá? Alguns exemplos aqui, uma frota operacional, seu drive é redução de custos. Tá? Principal, mais um pezinho lá no benefício, o carro é bom ou não é, tal, se o carro emite menos CO2, e um pezinho no meio ambiente. É uma equipe comercial, divide-se aqui, ó, redução de custo com carro-benefício. Uma frota de carros executivos, aí depende de cada empresa, tem gente que vai carregar mais aqui. É uma frota do CEO, um carro do CEO lá, blindado e tal, você vai carregar aqui tudo. Né? Sem esquecer, claro, do custo, que você vai comparar no mercado, e sem esquecer do meio ambiente. Outro exemplo aqui. Sua empresa é uma empresa que precisa tirar ativos do balanço, aqui o exemplo está mais ativos, mas, na verdade, hoje em dia as empresas querem tirar ativo do balanço, para deixar mais leve, para melhorar o número índice da empresa, para melhorar aquele índice de faturamento versus, né, sobre o ativo total, ou lucro sobre o ativo total. Tá? Se vocês tirarem aqui diminuir o ativo, melhora esse número. E aí, esse número para os bancos faz toda a diferença para definir o custo de captação. E assim vai, tem aqui, custo de captação baixo, facilidade de crédito, necessidade de caixa, juros altos, estrutura enxuta. Para cada situação, vocês definem para um lado ou para o outro. Claro que não é só isso. Tem todo um estudo econômico-financeiro para definir se vale mais a pena terceirizar ou comprar frota. Mas isso aqui dá um pouquinho de indicador para vocês também. Tá? A economia está estável? Aguarda, prorroga a renovação da frota. A economia está estável? Antecipa ou renova. O IPI está reduzido? Antecipa ou renova. Estão no momento de virada de modelo de carro? Antecipa ou renova. Lançamento, espera um pouquinho, esse carro está sem desconto, espera o lançamento acontecer, tal, vai começar a ter desconto, aí vai e compra o carro com desconto, ou loca carro com desconto. Tá? A empresa está em crise? Aguarda ou prorroga. A empresa está demitindo? Você vai ter que devolver carro. Então, isso aqui é importante vocês avaliarem. Tá? E você, gestor de frota, pode ser protagonista disso, né? Ou pode ser um espectador. O protagonista, qual o risco dele? Permanecer na empresa e ser promovido. Qual o risco do espectador? Permanecer na empresa ou ser demitido. Tá? Só para a reflexão de vocês, as mudanças são inevitáveis. Seja protagonista da sua carreira e não espectador da carreira dos outros. Então, eu falei rapidinho, não deu para entrar muito mais no detalhe da questão de economia e tal, porque não é o mote aqui hoje, mas para vocês terem uma ideia de como um cenário como um todo, vocês têm que avaliar para chegar lá e como a gestão eficiente da frota de vocês pode ajudar vocês na empresa, na carreira de vocês mesmos, como gestores de frota. Ok? É isso aí, gente. Quem está aqui comigo agora é o Eduardo Saad, da LD. Eduardo, qual que é a importância de se fazer um diagnóstico?
O diagnóstico da frota, um bom diagnóstico da frota é importante porque a empresa, para reduzir custos, para manter a frota controlada, com todos os custos sob controle, a questão da segurança sob controle, ela precisa fazer um diagnóstico de todas as áreas, em todos os aspectos da frota. E a ALD já é parceira do Parar há algum tempo, né? Eu queria saber o que o gestor pode esperar da ALD agora em 2016. A ALD está para 2016 com o mote da simplificação. Simplificar a vida do gestor, tá? Então, a gestão de frotas ela veio evoluindo, então uma infinidade de dados foram surgindo e os gestores muitas vezes não conseguem transformar esses dados em informações e o que fazer com essas informações. E a LD vai ajudar os gestores, a partir desse ano, a melhorar essa questão das informações e simplificar a vida dos gestores.